Vocês já imaginaram o que acontece quando o amor vira uma batalha de desejos proibidos, onde o corpo e a mente se entrelaçam em uma teia de traição? Hoje, no nosso canal de Histórias Noturnas, vamos mergulhar em uma trama cheia de drama, paixão e reviravoltas que vão deixar vocês sem fôlego. Se inscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. Em São Paulo, essa cidade caótica e pulsante, cheia de arranha-céus que tocam o céu e ruas lotadas de gente correndo atrás de sonhos, vivia Ana. Ana era uma mulher que chamava a atenção por onde passava. Aos 28 anos, ela tinha um corpo que parecia esculpido pelos deuses do desejo, seios fartos e firmes, que se destacavam sob as blusas justas que ela adorava usar, deixando um decote generoso que fazia os olhares masculinos se demorarem mais do que o necessário. Seus quadris eram largos e ondulantes, balançando a cada passo como um convite sutil ao pecado, e suas pernas longas e torneadas terminavam em pés delicados que pareciam dançar no asfalto quente da metrópole. A pele morena brilhava sob o sol paulista, macia como seda, e seus cabelos negros cascateavam pelas costas, emoldurando um rosto de traços afiados, com lábios carnudos que imploravam por beijos e olhos castanhos profundos, cheios de uma fome que ela mal conseguia disfarçar. Ana trabalhava como secretária em uma empresa de marketing no centro da cidade, onde o ar-condicionado lutava contra o calor úmido do verão brasileiro. Mas sua vida girava em torno de uma obsessão: Pedro. Ele era o tipo de homem que fazia as mulheres suspirarem só de olhar. Alto, com ombros largos e músculos definidos de quem frequentava a academia religiosamente, Pedro tinha um peito forte e braços que pareciam capazes de envolver qualquer corpo em um abraço possessivo. Sua pele bronzeada contrastava com olhos verdes penetrantes, e seu sorriso era uma arma letal, revelando dentes brancos e perfeitos. Aos 30 anos, ele era gerente de vendas na mesma empresa, sempre rodeado de admiradoras, trocando de namoradas como quem troca de camisa. Mas para Ana, ele era único. Ela o amava há anos, um amor unilateral que consumia suas noites, fazendo-a imaginar o toque daqueles dedos longos em sua pele nua, explorando cada curva de seu corpo voluptuoso. Tudo começou em uma noite chuvosa, típica de São Paulo, quando o trânsito virava um caos infernal. Pedro, bêbado após uma briga com sua namorada da vez, corria atrás dela pela Avenida Paulista, ignorando os carros que buzinavam furiosamente. Ana, que voltava do trabalho de metrô, viu a cena e não hesitou. Seu coração acelerou ao ver Pedro tropeçando na calçada molhada, prestes a ser atingido por um ônibus que vinha em alta velocidade. Sem pensar, ela se jogou para frente, empurrando-o para o lado com toda a força de seu corpo curvilíneo. O impacto a jogou no chão e ela sentiu uma dor lancinante na perna, mas Pedro estava salvo. Ele a olhou atônito, seus olhos verdes se arregalando enquanto segurava seu braço, sentindo a maciez de sua pele sob a blusa encharcada que colava em seus seios generosos. Ana, meu Deus, você me salvou! Ele murmurou, a voz rouca pelo álcool e pelo choque. Seus dedos apertaram o braço dela e, por um instante, Ana sentiu um arrepio percorrer seu corpo, imaginando aqueles mesmos dedos descendo por suas costas, traçando linhas de fogo em sua carne. Eu não podia deixar nada acontecer com você, Pedro. Eu. Eu te amo. Ela confessou ali mesmo, no meio da chuva, ignorando a dor latejante na perna quebrada. As palavras saíram como um sussurro desesperado e Pedro, ainda zonzo, apenas assentiu, puxando-a para perto em um abraço que fez seus corpos se colarem, os seios dela pressionados contra o peito dele, enviando ondas de desejo por todo o seu ser. No hospital, enquanto Ana jazia na cama com a perna engessada, Pedro apareceu com um anel. Não era de diamante, mas um simples aro de ouro que brilhava sob a luz fluorescente. Casa comigo, Ana, eu te devo isso, ele disse, colocando o anel em seu dedo trêmulo. Seus olhos se demoraram no decote dela, exposto pela camisola hospitalar, e por um segundo Ana viu um brilho de desejo ali, mas era gratidão, não amor. Você está falando sério? Nós
Nós vamos nos casar? Ela perguntou, os olhos marejados, sentindo o calor do corpo dele ao se inclinar para beijá-la na testa. O toque de seus lábios foi elétrico, fazendo-a imaginar noites inteiras, com aqueles lábios explorando cada centímetro de sua pele nua, beijando seus seios fartos, descendo por sua barriga lisa até os quadris largos. Sim, vamos. Quando você sair daqui, faremos uma cerimônia simples. Ele respondeu, mas sua voz era vazia, como se estivesse cumprindo uma obrigação. A mãe de Ana, uma senhora idosa que morava no subúrbio, veio visitá-la e suspirou ao ver o anel. Filha, pense bem, ele não te ama de verdade. Por que se submeter a isso? Há tantos homens por aí que valorizariam esse seu corpo lindo, essa sua beleza que faz inveja. Mas Ana era teimosa. Mãe, o amor conquista tudo. Eu sou perfeita para ele. Olhe para mim esses seios que ele não consegue ignorar, esses quadris que balançam só para ele. Com o tempo, ele vai me amar. Ela rebateu, passando as mãos pelo próprio corpo, sentindo a suavidade de sua pele, imaginando Pedro fazendo o mesmo. Foram 5 anos de perseguição. Ana seguia Pedro por todos os lados, ignorando as risadas das colegas de trabalho que a chamavam de louca. Ele trocava de namoradas, como se fossem descartáveis, loiras magras, morenas curvilíneas, ruivas com pernas infinitas. Mas Ana persistia, cozinhando para ele, aparecendo em festas onde ele estava, seu vestido justo, destacando cada curva, os seios quase saltando do decote, os quadris se movendo em um ritmo hipnótico que fazia Pedro olhar, mesmo que por um segundo. Por que você não me dá uma chance? Meu corpo é todo seu, Pedro. Ela sussurrava em seus ouvidos durante uma festa da empresa, pressionando-se contra ele, sentindo o calor de seu peito contra seus seios macios. Mas ele sempre ria e mudava de assunto. Até aquela noite fatídica, quando, bêbado e abandonado pela namorada Sofia, uma mulher de corpo escultural, com pernas longas e seios perfeitos que faziam Ana se sentir inferior por um momento. Pedro correu atrás dela. Ana o salvou quebrando a perna e agora, ali no hospital, ele propunha casamento. O casamento aconteceu poucas semanas depois, em uma pequena igreja no bairro da Liberdade, com cheiro de incenso e flores baratas. Ana usava um vestido branco que abraçava suas curvas como uma segunda pele, o decote profundo revelando a generosidade de seus seios, os quadris marcados pela saia justa. Pedro estava elegante em um terno preto, seu corpo atlético preenchendo o tecido de forma perfeita, mas seu rosto era sério, sem o brilho de um noivo apaixonado. Durante a cerimônia, ele mal sorria, respondendo os votos com uma voz monótona. Eu te aceito, Ana, ele disse, mas seus olhos vagavam para o nada, como se estivesse em outro lugar. Naquela noite, em um hotel simples no centro, Ana esperava a consumação. Ela se deitou na cama, nua sob os lençóis, seu corpo exposto em toda a sua glória, seios erguidos, barriga lisa, quadris convidativos, pernas entrelaçadas em expectativa. Pedro entrou, tirou a roupa devagar, revelando seu peito musculoso, abdômen definido e pernas fortes. Ele se aproximou e por um momento seus corpos se tocaram, as mãos dele roçando seus seios fartos, fazendo-a gemer baixinho, os quadris dele pressionando contra os dela em um ritmo lento. Eles ultrapassaram os limites, corpos suados se movendo em uníssono, mas era mecânico, sem paixão. Pedro se afastou logo depois, virando de costas. Boa noite, Ana. Ele murmurou, deixando-a ali sentindo o vazio crescer em seu peito. Os dias seguintes foram um tormento. Pedro insistia em dormir em quartos separados, alegando precisar de espaço. Eu quero privacidade, Ana, não me incomode, ele dizia, enquanto ela preparava o café da manhã, seu corpo ainda latejando do toque dele, ansiando por mais. Ela cuidava dele com devoção, lavando suas roupas, cozinhando pratos brasileiros como feijoada e moqueca, que ele comia sem agradecer. À noite, Ana se deitava sozinha, tocando o próprio corpo, imaginando as mãos de Pedro explorando suas curvas, apertando seus seios, descendo por suas coxas macias.
mas ele a ignorava, saindo para festas e voltando cheirando a perfume feminino. Uma manhã, Pedro anunciou: "Tenho uma reunião hoje à noite. Não me espere acordada." Ana assentiu, mas o ciúme roía seu interior. À meia-noite, batidas na porta a acordaram. Ela abriu e lá estava Pedro, bêbado, apoiado em Sofia, a ex-namorada. Sofia era deslumbrante. Cabelos loiros caindo em ondas, seios altos e firmes sob um vestido vermelho colado, quadris estreitos, mas sensuais, pernas que pareciam não acabar. "Ajude-me a levá-lo para o quarto." Sofia ordenou, como se Ana fosse uma empregada. Pedro murmurou algo ininteligível, sua mão escorregando pela cintura de Sofia, tocando sua pele exposta. Ana sentiu um fogo de raiva, mas obedeceu, ajudando-o a deitá-lo. Enquanto saía, ouviu gemidos. Pedro e Sofia se beijando, corpos se entrelaçando na cama. Ela parou na porta, vendo as mãos dele apertando os seios dela, os quadris se movendo em um ritmo proibido. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto fechava a porta, sentindo seu próprio corpo traído, ardendo de desejo não realizado. O coração de Ana batia descompassado enquanto ela se afastava daquela porta, o eco dos gemidos ecoando em sua mente como facadas. A casa, que deveria ser um ninho de amor recém-construído, parecia agora um labirinto de sombras e silêncios acusadores. Ela desabou na cama do quarto de hóspedes, o corpo ainda formigando de uma mistura de raiva e anseio, as mãos tremendo ao tocar a própria pele, como se tentasse apagar a imagem daqueles dois entrelaçados. Mas o sono não veio fácil. Em vez disso, veio a decisão de lutar, de transformar aquela dor em combustível para conquistar o que sempre quis. Dias depois, Pedro sugeriu uma viagem rápida para o Rio de Janeiro, alegando que precisavam de um tempo para se ajustar ao casamento. Ana agarrou a ideia como uma tábua de salvação, imaginando praias douradas e noites quentes que poderiam reacender algo nele. Eles voaram para a cidade maravilhosa, instalando-se em um hotel modesto na orla de Copacabana, onde o som das ondas competia com o burburinho de turistas. O quarto tinha vista para o mar, com uma cama king size que prometia intimidade, mas Pedro, logo na chegada, pediu à recepção um arranjo separado. "Preciso de espaço para pensar", ele disse, evitando os olhos dela, enquanto desempacotava sua mala, revelando camisetas que moldavam seu torso atlético. Ana não discutiu, mas seu corpo reagia de forma diferente. Naquela primeira noite, ela se arrumou com cuidado, um biquíni mínimo que realçava seus seios volumosos e quadris proeminentes, coberto por um vestido leve que dançava com a brisa marítima. Caminharam pela praia ao pôr do sol, o areia quente massageando seus pés, e ela se encostou nele, sentindo o calor de sua pele bronzeada contra a dela. "Pedro, isso é o começo de algo lindo. Eu sinto isso no meu corpo inteiro", ela murmurou, traçando um dedo pelo braço dele, sentindo os músculos contraírem sob o toque. Ele se afastou sutilmente, rindo de forma forçada. "Vamos curtir o momento, Ana, sem pressões." Mas à noite, no quarto dele, pois ela insistira em visitá-lo, Pedro se deitou na cama, tirando a camisa e expondo o peito nu, músculos reluzindo sob o luar que entrava pela janela aberta. Ana o admirou, o desejo crescendo como uma onda. Aqueles ombros largos, o abdômen marcado por linhas definidas, pernas fortes esticadas, como se convidassem para um abraço mais profundo. Ela se aproximou, tocando sua pele com as palmas das mãos, sentindo a textura áspera dos pelos finos, o calor irradiando dele como uma fogueira. "Deixe-me te mostrar o quanto eu te quero", sussurrou, inclinando-se para beijá-lo, seus lábios roçando o pescoço dele, inalando o cheiro salgado de marinho misturado ao suor. Pedro se mexeu, virando de lado. "Não agora, Ana. Estou exausto da viagem. Durma no seu quarto." O rejeito foi como um balde de água fria, deixando-a com o corpo tenso, os seios formigando de frustração. Ela insistiu, deslizando a mão pela barriga dele, sentindo o relevo dos músculos, mas ele a afastou com firmeza. "Eu disse não."
Ana voltou para seu quarto, deitando-se nua nos lençóis, tocando-se devagar, imaginando que eram as mãos dele, explorando suas curvas, apertando os seios fartos, descendo pelos quadris até encontrar alívio solitário. Mas o prazer era amargo, incompleto. Nos dias seguintes, Ana não desistiu. Ela cozinhava pratos cariocas improvisados na copa do hotel. Bobó de camarão com temperos frescos do mercado local, servidos com um sorriso que tentava mascarar a insegurança. Prove isso, amor, eu fiz pensando em você, dizia, enquanto observava seus lábios se aproximando da colher, imaginando-os em sua pele. Pedro comia distraidamente, elogiando superficialmente, mas seus olhos vagavam para as mulheres na praia. Biquínis minúsculos, corpos bronzeados dançando ao ritmo do samba que ecoava dos quiosques. Ana persistia, acreditando que o tempo erodiria a barreira dele, como as ondas moldam a areia. Com paciência, ele vai ver como meu corpo é perfeito para o dele, como nos encaixamos, pensava, ajustando parte do vestido para realçar suas formas. Mas o paraíso começou a rachar. Em uma noite chuvosa, típica do Rio imprevisível, Pedro saiu para uma reunião de negócios, ou assim disse. Ana ficou no hotel, o corpo inquieto, passeando pelo quarto em lingerie fina, que comprara especialmente, o tecido transparente destacando a plenitude de seus seios e a curva de seus quadris. Horas depois, batidas na porta do quarto dele a alertaram. Ela espiou pelo corredor e viu Pedro chegando, apoiado em Sofia, a ex que tanto a assombrava. Sofia era uma visão de sedução. Pernas intermináveis, cruzadas sob um vestido encharcado que colava ao corpo, revelando contornos curvilíneos, lábios carnudos, pintados de vermelho, inchados, como se tivessem sido beijados com voracidade. Marcas de batom salpicavam o pescoço forte de Pedro, traços vermelhos, como feridas frescas. Entre, meu amor, Sofia ronronou, ditando o tom como se fosse a dona da casa, enquanto dançava levemente ao som de uma música distante, o vestido grudado destacando cada movimento de seus quadris sensuais e seios altos. Ana observou da fresta da porta, o ciúme queimando como ácido em suas veias, sentindo seu próprio corpo traído mais uma vez. Pedro, você me ama de verdade? Isso é só uma recaída? Ela quis gritar, mas as palavras travaram na garganta enquanto via Sofia se aproximar dele no sofá, os corpos se roçando. Pedro, embriagado, puxou Sofia para si, beijando-a com fome, as mãos explorando as curvas dela sob o vestido molhado. Eles se entrelaçaram, respirações aceleradas misturando-se ao barulho da chuva lá fora, corpos movendo-se em um ritmo urgente, ultrapassando barreiras que Ana só podia imaginar. Sofia gemeu baixinho, arqueando as costas enquanto Pedro a pressionava contra as almofadas, toques táteis enviando ondas de prazer que ecoavam pelo quarto. Ana fechou os olhos, lágrimas quentes escorrendo, mas não interveio. O confronto viria depois, quando a dor se transformasse em estratégia. Por ora, ela se retirou para o escuro de seu quarto, o corpo ardendo de uma mistura de inveja e determinação, jurando que não perderia aquela batalha. A determinação de Ana fervia como uma tempestade interna, mas ao amanhecer, a realidade a acertou como um soco no estômago. Ela acordou com o sol filtrando pelas persianas do hotel, o ar salgado do mar misturando-se ao cheiro residual de traição. Do corredor vinham risos abafados. Pedro e Sofia, já instalados como se o mundo girasse em torno deles. Ana se levantou, o corpo ainda sensível da noite solitária, e foi até a cozinha compartilhada, onde preparou o café da manhã com mãos mecânicas, ovos mexidos, pão torrado e frutas frescas cortadas em pedaços perfeitos, como se cada gesto fosse uma tentativa de reconquistar o território perdido. Mas ao entrar no quarto de Pedro, encontrou Sofia já acomodada como uma rainha em seu trono. De agora em diante, ela fica aqui conosco. Sofia precisa de cuidados, está se sentindo fraca ultimamente. Pedro anunciou casualmente, enquanto vestia uma camisa que acentuava seus ombros largos, ignorando o olhar suplicante de Ana.
Sofia sorriu com desdém, reclinada na cama, o lençol mal cobrindo suas formas esbeltas. Sim, cuide de mim, Ana. Pedro acha que você é boa nisso. O tom era de comando e Ana engoliu em seco, sentindo uma humilhação profunda corroer sua alma, enquanto observava Sofia se levantar e ir para o banheiro. Pela porta entreaberta, Ana vislumbrou Sofia no chuveiro, a água cascateando pelo corpo nu dela, gotas deslizando pelas costas arqueadas, contornando os seios altos e firmes que tremiam levemente com o movimento, descendo pela barriga lisa até as coxas longas e tonificadas. Cada curva parecia perfeita, esculpida para seduzir, a pele reluzindo como mármore molhado sob o vapor. Ana desviou o olhar, o peito apertado, comparando involuntariamente ao próprio reflexo no espelho próximo. Seus seios mais volumosos, quadris mais amplos, mas agora sentindo-se inadequada, como se seu corpo fosse uma arma defeituosa naquela guerra. Os dias se arrastaram em uma rotina torturante. Ana servia refeições elaboradas, misturando sabores cariocas como o vatapá e acarajé, mas Sofia mal tocava na comida, alegando náuseas constantes. Isso tem um gosto estranho, resmungava ela, empurrando o prato enquanto Pedro a mimava, passando a mão pelos cabelos loiros dela, toques que Ana invejava em silêncio. Uma tarde, após uma refeição particularmente rejeitada, Sofia correu para o banheiro vomitando violentamente. Pedro irrompeu no quarto, o rosto contorcido de fúria. O que você colocou na comida, Ana? Está tentando envenená-la por ciúmes? Eu não fiz nada. Nós todos comemos o mesmo. Ana rebateu, o corpo tremendo de indignação, sentindo o suor escorrer pela nuca, colando o vestido leve à pele. Sofia emergiu do banheiro, pálida, mas com olhos flamejantes, os seios firmes, subindo e descendo com respirações pesadas de raiva. Você é uma víbora invejosa. Sempre quis o que é meu, gritou ela, avançando e desferindo um tapa forte no rosto de Ana, as unhas deixando marcas vermelhas na pele macia e morena. O impacto fez Ana cambalear, mas algo estalou dentro dela. Anos de paciência reprimida explodindo como um vulcão. Ela revidou com força, a palma da mão acertando o rosto de Sofia, que tropeçou para trás, caindo no chão com um gemido. Se você não o tivesse abandonado antes, eu nem teria chance. Você não merece nada dele. Ana vociferou, o peito arfando, sentindo o sangue pulsar nas veias. Sofia se contorceu, uma mancha escura se espalhando pelo chão, sangue fresco e alarmante. Ela desmaiou, o corpo inerte destacando as curvas agora vulneráveis, enquanto Pedro entrava correndo, os olhos arregalados de horror. Meu Deus, o que você fez? Ele berrou, erguendo Sofia nos braços musculosos, o pânico estampado em seu rosto. Se algo acontecer com ela ou com o bebê, você vai pagar caro. Ana congelou, o choque a paralisando. Bebê. Sofia estava grávida, e o tapa acidental causara um aborto espontâneo. Pedro a olhou com ódio puro, largando Sofia por um instante para avançar sobre Ana, acertando-a com um tapa que a jogou contra a parede. Hematomas floresceram imediatamente em sua pele branca e delicada no braço, marcas roxas contrastando com a suavidade natural, enquanto ele a chutava no estômago, a dor irradiando como fogo. Saia da minha frente, sua louca! Ana se arrastou para o quarto, trancando a porta, o corpo latejando de dor física e emocional. Deitada no chão, lágrimas silenciosas escorrendo, ela refletiu sobre aquela obsessão que a consumia. Lembrou-se de noites passadas com Pedro, flashes sensuais invadindo sua mente, corpos nus se unindo em momentos fugidios de êxtase, a pressão dele contra ela criando ondas de prazer momentâneo, mas sempre seguido de vazio, como se o gozo fosse uma ilusão passageira. Porque eu me submeto a isso, meu amor é uma prisão. Pensou, tocando os machucados, sentindo a fragilidade de sua carne. Pedro voltou horas depois, após levar Sofia ao hospital, os olhos injetados de raiva. Ela perdeu o bebê por sua causa. Vou te processar, Ana. Você não vai escapar disso. A ameaça pairou no ar como uma nuvem negra, forçando-a a pensar em opções.
Talvez fosse hora de buscar aliados, alguém que pudesse virar o jogo a seu favor. A ameaça de Pedro ecoava como um trovão distante, mas em vez de paralisá-la, acendeu uma faísca de rebelião que Ana não sabia que carregava. Sozinha no quarto do hotel com o corpo ainda marcado pelas agressões, inchaços roxos florescendo como flores venenosas na pele outrora imaculada, ela pegou o celular com dedos trêmulos. Seus pensamentos corriam para o passado, para uma figura que sempre estivera à sombra de sua obsessão. Lucas, o vizinho de infância que se tornara advogado em Brasília. Um homem que a observava com uma intensidade que agora parecia um farol em meio à escuridão. Ele sempre me ajudou sem pedir nada. Talvez seja a hora de pedir, murmurou para si mesma, discando o número antigo, o coração acelerando não só pelo medo, mas por uma curiosidade latente sobre o que poderia ter sido. Do outro lado da linha, Lucas atendeu no segundo toque, sua voz grave e firme como uma âncora. Ana? Faz tanto tempo. O que houve? Ele ouviu o relato entrecortado dela, as palavras misturadas a soluços contidos, e não hesitou. Fique onde está. Estou pegando o primeiro voo para o Rio. Você não vai enfrentar isso sozinha. Horas depois, ele chegava ao hotel, alto e imponente, com um corpo atlético moldado por anos de corridas matinais e academia. Ombros largos que preenchiam o terno sob medida, pernas musculosas visíveis sob a calça e um peito amplo que sugeria força contida. Seus olhos castanhos penetrantes, quase devoradores, fixaram-se nela ao vê-la na recepção, percorrendo as curvas familiares com uma fome disfarçada de preocupação. Meu Deus, Ana, olhe para você. Esses machucados. Vamos embora daqui agora. Ele a levou para sua casa em Brasília, uma residência moderna nos arredores da capital, com linhas clean e janelas amplas que deixavam entrar a luz dourada do Planalto Central. O lugar exalava sofisticação, móveis minimalistas, paredes com quadros abstratos e um aroma sutil de café fresco misturado à colônia masculina. Ana se sentiu deslocada no início, mas Lucas a instalou no quarto de hóspedes, preparando um chá calmante com ervas do cerrado. Sente-se aqui, disse ele, guiando-a para o sofá de couro macio, suas mãos grandes e quentes tocando levemente os ombros dela, enviando um arrepio inesperado por sua espinha. Deixe-me ver esses ferimentos. Com gentileza surpreendente, Lucas pegou as mãos machucadas de Ana, aplicando um creme suave que aliviava a dor. Seus dedos traçavam círculos leves na pele dela, sentindo a textura sedosa das palmas, subindo pelos pulsos delicados, criando uma tensão elétrica que fazia o ar crepitar. Eu sempre te quis, Ana, mas você escolheu ele. Por quê? Olhe para você. Essa beleza que ilumina qualquer quarto, esses olhos que me prendem desde a adolescência. Por que se contentar com migalhas? As palavras saíram baixas, quase um sussurro, enquanto seus olhos se demoravam no decote dela, onde a blusa folgada revelava o contorno suave dos seios. Ana corou, o corpo respondendo ao toque com um calor familiar, mas novo. Não o desejo desesperado por Pedro, mas algo mais profundo, enraizado em memórias compartilhadas. Lucas, você sempre foi o estável, o amigo. Mas agora, eu não sei mais. Eles conversaram até altas horas, mergulhando no passado, flashbacks da favela em São Paulo, onde cresciam em casas coladas, brincando de esconde-esconde em vielas estreitas. Ana riu baixinho, sentindo o corpo relaxar pela primeira vez em semanas, os músculos tensos amolecendo sob o olhar dele. Você era o garoto quieto, sempre lendo livros de direito enquanto eu sonhava com amores impossíveis. Mas agora vejo que você me via de verdade. A conversa fluiu como um rio calmo, tocando em sonhos não realizados, em como Lucas a observara de longe durante os anos, invejando Pedro, mas respeitando sua escolha. Ele contou de sua carreira em Brasília, defendendo casos complexos na capital, mas sempre com um vazio no peito reservado para ela. À medida que a noite avançava, Ana se sentiu exausta, o corpo pedindo repouso. Lucas a levou para a cama dele. É mais confortável, durma aqui.
Eu fico no sofá. Mas ela insistiu que ele ficasse perto, deitada nos lençóis macios, inalando o perfume másculo dele, impregnado no travesseiro, uma mistura de madeira e especiarias que a envolvia como um abraço invisível. Ana se virou para encará-lo sentado na beira da cama. Obrigada por me resgatar. Eu me sinto segura com você. Seus dedos roçaram os dele, e o toque evoluiu para um beijo lento, lábios se encontrando com uma urgência contida, corpos se aproximando instintivamente. As mãos de Lucas subiram pelas costas dela, sentindo a curva da espinha, pressionando-a contra si, os seios dela contra o peito firme dele, respirações se entrelaçando em um ritmo acelerado. Eles se beijaram com paixão, línguas dançando em um tango proibido, corpos colados como se tentassem fundir-se em um só. A maciez dela contra a rigidez dele, criando faíscas de desejo que ameaçavam consumir tudo. Mas Lucas parou, ofegante, recuando com esforço. Não assim, não agora. Você merece mais do que um impulso. Vamos devagar. Ana assentiu. O corpo ainda vibrando com o quase deitada ali, sentindo o calor residual dele no ar, enquanto o sono finalmente a reivindicava. O sono de Ana foi agitado, povoado por sonhos onde toques interrompidos se transformavam em promessas não cumpridas, mas ao acordar com os primeiros raios de sol brasiliense invadindo o quarto, uma clareza nova a invadiu, como se o quase beijo com Lucas tivesse desbloqueado uma versão mais resoluta de si mesma. Ela se levantou, sentindo o corpo revigorado apesar das marcas ainda sensíveis, e desceu para encontrar Lucas na cozinha, preparando um café forte com pão de queijo fresco, o aroma reconfortante preenchendo o ar. Bom dia. Hoje vamos resolver isso de uma vez. Eu vou confrontar Pedro. Ele disse com determinação, os músculos dos braços flexionando ao servir a xícara, um lembrete sutil de sua presença protetora. Eles voaram de volta para o rio, o avião cortando nuvens como uma lâmina afiada. E ao chegarem ao hotel, Lucas marchou à frente, seu corpo alto e imponente abrindo caminho pelo corredor. Pedro abriu a porta com um rosnado. O torso nu e suado de quem acabara de se exercitar, músculos tensionados como cordas prestes a romper. O que você quer aqui? Isso não é da sua conta. Cuspiu Pedro, avançando com punhos cerrados, os veios saltando nos antebraços enquanto mirava um golpe em Ana, que se encolheu instintivamente. Lucas interveio como um escudo vivo, bloqueando o braço de Pedro com uma mão firme, os dedos cravando na carne dele com precisão calculada. Toque nela de novo e eu te processo por agressão. Sou o advogado dela agora, rebateu Lucas, posicionando-se entre eles, uma das mãos tocando o ombro de Ana de forma reconfortante, o calor da palma irradiando segurança através do tecido fino de sua blusa. Pedro recuou, o peito arfando de fúria contida, os olhos verdes flamejando como brasas. Ela destruiu tudo. Sofia perdeu o bebê por causa dela. Enquanto a discussão esquentava, Sofia surgiu do quarto adjacente, vestida em um robe solto que mal continha suas formas voluptuosas, o tecido escorregando ligeiramente para revelar o vale entre os seios altos, quadris balançando com um movimento calculado ao se aproximar de Lucas. Ora, ora, quem é esse cavalheiro andante? Talvez você precise de uma perspectiva melhor, murmurou ela, inclinando-se para a frente, o robe abrindo o suficiente para exibir a suavidade de sua pele, tentando seduzi-lo com um olhar lânguido e um toque casual no braço dele. Lucas a repeliu com frieza, os olhos fixos em Pedro. Guarde suas artimanhas para quem cai nelas. Eu vejo através de você. Ana, observadora atenta, captou um telefonema sussurrado de Sofia mais tarde, enquanto Pedro se distraía. Algo sobre um plano em um restaurante chique em Copacabana, um encontro com um amante rico para armar uma cilada que a incriminaria ainda mais. Ela acha que pode me enterrar, pensou Ana, o ciúme se misturando a uma astúcia recém-despertada. Decidida a virar o jogo, ela seguiu Sofia discretamente até o local, um estabelecimento elegante com lustres de cristal e mesas cobertas por toalhas impecáveis,
o ar perfumado por pratos gourmet, como risoto de frutos do mar. Escondida em uma mesa distante, Ana viu Sofia se encontrar com um homem corpulento e endinheirado, um empresário de terno caro, cujas mãos gulosas logo exploravam as curvas dela sob a mesa. Eles se retiraram para um quarto reservado nos fundos, e Ana, com o coração disparado, espiou pela fresta. Corpos entrelaçados em uma dança primal, o homem pressionando Sofia contra a parede, mãos apertando seus seios firmes, enquanto ela arqueava as costas, gemidos ecoando baixos e ritmados. Peles suadas colidindo em um frenesi de desejo cru. O ar estava carregado de um cheiro almiscarado, respirações ofegantes preenchendo o espaço confinado. Ana agiu rápido, infiltrando algo inofensivo mas revelador na bebida de Sofia ao voltar para a mesa. Um corante sutil que reagiria com o álcool, expondo sua infidelidade de forma pública. Minutos depois, Sofia retornou à mesa principal, mas o efeito veio como uma bomba. Manchas vermelhas surgindo em sua pele, marcas que gritavam traição para quem soubesse ler os sinais. Você acha que pode me destruir? Eu sou mais forte do que isso. Ana sussurrou para si mesma, emergindo das sombras para confrontá-la, o tom afiado cortando o ar como uma lâmina. Sofia empalideceu, tentando negar, mas o empresário, confuso, expôs tudo ao questionar alto demais. Pedro, alertado por uma ligação anônima de Ana, irrompeu no restaurante momentos depois, os punhos cerrados, o corpo rígido de tensão ao presenciar a cena. Ele quebrou uma taça na mesa, estilhaços voando como confetes de raiva, gritando acusações que ecoavam pelo salão lotado. Sua traidora! Como pôde fazer isso comigo? A fúria o consumia, veias pulsando no pescoço, enquanto Sofia gaguejava desculpas vãs, o plano desmoronando ao seu redor. A fúria de Pedro explodiu como um furacão descontrolado, mas em vez de intimidar Ana, serviu como catalisador para uma transformação interna que borbulhava há tempos. Ele saiu do restaurante aos tropeços, o corpo rígido agora curvado pelo peso da humilhação, suor escorrendo pelas têmporas enquanto ligava para ela repetidamente, mensagens implorando um encontro. Preciso te ver, Ana. Foi um erro tudo isso. Volte para mim. Suplicava em uma delas, a voz rouca ecoando no voicemail como um eco distante de sua antiga arrogância. Ana, de volta à casa de Lucas em Brasília, ignorou as chamadas inicialmente, mas a curiosidade, misturada a uma pitada de vingança doce, a levou a aceitar um encontro em um café discreto na Asa Sul, longe dos olhares curiosos. Pedro apareceu desgrenhado, os olhos vermelhos de noites insones, o peito largo agora parecendo encolhido sob a camisa amassada. Ele se jogou aos pés dela, mãos tremendo ao tocar suas pernas, dedos subindo devagar pelas coxas macias que ele conhecia tão bem, evocando memórias táteis de noites passadas. Perdoe-me, Ana, eu fui cego. Seu corpo, sua dedicação. Eu preciso de você de volta, murmurou, inclinando-se para beijar a pele exposta, o suor dele pingando como lágrimas falsas sobre ela. Mas Ana sentiu apenas repulsa, um nojo visceral que subia pela garganta como bile. Ela o empurrou, o contato familiar agora repugnante como tocar algo podre. Você me usou, Pedro. Meu amor era puro, e você o sujou com mentiras. Agora veja o que sobrou de nós. Rebateu ela, erguendo-se com uma postura nova, os ombros retos destacando a confiança que brotava de dentro para fora. Pedro insistiu, lágrimas escorrendo pelo rosto, o torso nu exposto ao rasgar a camisa em desespero, músculos contraídos em veias saltadas, suor traçando linhas irregulares pela pele bronzeada como rios de arrependimento tardio. Eu te amo agora, de verdade. Deixe-me provar, implorou. Mas Ana virou as costas, deixando-o ali quebrado e sozinho no café, o eco de sua rejeição pairando como um fantasma. De volta à casa de Lucas, o alívio se misturou a uma atração magnética que não podia mais ser ignorada. Ele a esperava na varanda, o pôr do sol pintando o céu de tons alaranjados, seu corpo relaxado em uma cadeira, pernas esticadas revelando a força contida nas coxas. Como foi? Perguntou ele, puxando-a para perto,
as mãos envolvendo sua cintura com uma possessividade gentil que contrastava com a brutalidade de Pedro. Ana se rendeu, os lábios encontrando os dele em um beijo que evoluiu de terno para voraz, línguas entrelaçando-se como fios de destino finalmente unidos. Eles migraram para o quarto, a noite se desenrolando em uma sinfonia de toques exploratórios. Lucas despindo-a devagar, admirando cada centímetro. Os seios fartos libertos do sutiã, erguidos e sensíveis ao ar fresco. Quadris ondulando sob seus dedos, que traçavam caminhos de fogo pela pele morena. Eu te amo há anos, Ana. Deixe-me mostrar como você merece ser adorada. Sussurrou ele, a voz grave vibrando contra o pescoço dela enquanto a deitava na cama. Seus corpos se uniram em um ritmo frenético, suados e entrelaçados, sensações de prazer irradiando como ondas elétricas. A pressão dele contra ela criando explosões de êxtase, respirações sincronizadas em gemidos abafados, liberação emocional misturando-se ao físico em um clímax que a deixou tremendo, o corpo arqueado em arco perfeito de rendição. No dia seguinte, a calmaria foi rompida por Sofia, que, ferida em seu orgulho, lançou uma campanha de difamação nas redes sociais brasileiras, posts no Instagram e Twitter acusando Ana de ser uma destruidora de lares, fotos manipuladas espalhadas como veneno digital. Essa mulher roubou meu homem e matou meu sonho de maternidade, proclamava ela em stories cheios de lágrimas falsas, o corpo exibido em poses dramáticas para ganhar simpatia. Mas Lucas, com sua rede de contatos no mundo jurídico, contra-atacou, reunindo evidências de infidelidades passadas de Sofia, expondo mensagens antigas e testemunhas que desmascaravam suas mentiras, transformando o escândalo em uma vitória pública para Ana. Enquanto o burburinho online diminuía, Ana refletia em silêncio no jardim da casa. O sol aquecendo sua pele agora confiante, seios erguidos sob uma blusa solta, quadris balançando levemente ao caminhar, uma sensualidade empoderada que não mais dependia de aprovação alheia. De vítima passiva, ela emergira como uma força resiliente. O corpo não mais uma ferramenta de conquista, mas um templo de autoestima reconquistada, pronta para novos horizontes. Os novos horizontes que Ana vislumbrava no jardim se concretizaram em uma decisão irreversível, como se as pétalas das flores ao seu redor sussurrassem encorajamentos para um recomeço. Ela voltou para dentro da casa, o sol ainda aquecendo sua silhueta confiante, e encontrou Lucas no escritório, rodeado de papéis jurídicos que pareciam mapas de uma batalha vencida. Está na hora de finalizar o divórcio. Eu cuido de tudo, disse ele, estendendo a mão para entrelaçar os dedos nos dela, um gesto simples que transmitia uma cumplicidade profunda, como raízes entrelaçadas sob o solo fértil do Planalto. Eles se sentaram à mesa, as mãos unidas, formando uma ponte sobre os documentos frios. O pedido de divórcio, assinado por Ana, com uma caligrafia firme que contrastava com as tremedeiras do passado. Lucas guiava o processo com maestria, explicando cada cláusula como se fosse uma promessa de libertação. Divisão de bens mínima, custódia de nada, além de memórias ruins, e uma indenização simbólica por danos emocionais. Você merece paz, Ana. Isso é o fechamento que te libertará para voar, murmurou ele, apertando levemente sua mão, sentindo o pulso dela acelerado, um eco sutil do desejo que os unia agora. Ana assinou, o som da caneta riscando o papel como um adeus definitivo, selando o fim de uma era de submissão. Pedro, enquanto isso, desmoronava em um abismo de perdas sucessivas. Após o escândalo nas redes, sua carreira desabou como um castelo de cartas ao vento. Demitido da empresa em São Paulo por conduta inadequada, processado por agressões antigas que ressurgiram como fantasmas, ele se viu obrigado a vender o apartamento luxuoso e migrar para um cubículo humilde em Belo Horizonte, uma cidade de montanhas que ecoavam sua solidão. Lá, em um prédio antigo, com paredes descascadas e vizinhos indiferentes, ele passava noites em claro, bebendo cachaça barata enquanto olhava para o teto rachado, o corpo outrora atlético, agora flácido de descuido, músculos relaxados pela apatia, suor frio escorrendo como lágrimas não derramadas.
Como cheguei aqui? Perdi tudo por ilusões. Resmungava para si mesmo, ecoando o vazio de uma vida sem alicerces. Sofia, por sua vez, evaporou como névoa ao amanhecer, carregando uma gravidez indesejada de outro amante fugaz. Rumores sussurrados, em círculos sociais, a pintavam em algum recanto remoto. Talvez no interior de Minas Gerais, onde o peso da barriga crescente a forçava a confrontar as consequências sozinha. Seus posts vingativos foram deletados, sua imagem de sedutora desbotada como uma foto velha, deixando apenas ecos de uma mulher que apostara alto demais em jogos de manipulação. Com o divórcio selado, Ana e Lucas mergulharam em uma rotina de intimidade cotidiana que florescida como uma orquídea selvagem no cerrado. Manhãs preguiçosas começavam com banhos compartilhados na banheira ampla da casa. Água escaldante cascateando sobre peles nuas, bolhas dançando em torno de curvas e contornos que se tocavam com familiaridade terna. Lucas ensaboava as costas dela devagar, dedos deslizando pela espuma que reluzia na pele morena, contornando a coluna vertebral com toques que misturavam cuidado e erotismo sutil. Você é minha musa, Ana. Olhe como sua pele brilha, como se entrega ao calor, sussurrava ele, inclinando-se para beijar o ombro úmido, enquanto risadas ecoavam no vapor, misturadas a suspiros que revelavam uma conexão além do físico. Um riso borbulhante, leve como plumas ao vento, pontuado por carinhos que faziam o corpo dela responder com arrepios de prazer antecipado. Eles cozinhavam juntos à tarde, experimentando sabores regionais como moqueca baiana ou bobó de camarão, mas com toques pessoais. Ana rindo ao provar uma colherada, o corpo dele pressionado contra o dela na cozinha, mãos quentes na cintura enquanto provavam o tempero quente, sentindo o fogo não só no fogão, mas no ar entre eles. Noites eram dedicadas a conversas profundas no sofá, corpos entrelaçados sob uma manta macia, toques exploratórios evoluindo naturalmente. Uma mão descendo pela barriga lisa dela, traçando caminhos invisíveis que provocavam risos mistos a gemidos abafados, liberação emocional entrelaçando-se ao prazer sensorial em clímaxes suaves, como ondas sussurrantes na praia. Mas um twist inesperado surgiu em meio a essa harmonia. Uma carta antiga chegou pelo correio, selada com o timbre de um cartório familiar, revelando uma herança de sua avó materna, ligada à figura da madrasta que a criara com mão de ferro em São Paulo. Sua madrasta guardou tudo para você, uma casa no interior e um fundo educacional, mas há diários. Ela te amava de um jeito torto, explicou o advogado da família por telefone, despertando memórias que Ana havia enterrado. Flashbacks invadiram como cenas de um filme antigo. A madrasta, corpo envelhecido, mas ereto, como uma guardiã implacável, com mãos calejadas impondo disciplinas rigorosas. Estude mais, ou não vai ser ninguém, gritava ela nas noites frias da favela. Mas agora Ana via o afeto camuflado, como nos momentos em que a madrasta preparava mingau quente em segredos, olhos famintos de carinho não expressado. Essas revelações desenterravam camadas da alma de Ana, tornando-a uma mulher mais resiliente, marcada não por feridas, mas por uma força interior que brotava como uma planta tenaz no solo árido. Seios erguidos sob o véu de uma blusa solta, ela caminhava pelo jardim com uma sensualidade empoderada, dependente apenas de si mesma, pronta para abraçar o desconhecido que se aproximava. O desconhecido que se aproximava para Ana assumiu a forma de uma jornada introspectiva, como se as raízes do passado a chamassem de volta para desenterrar verdades há muito soterradas. Com a carta da herança ainda fresca na mente, ela decidiu viajar para São Paulo, o berço de suas origens turbulentas, deixando Brasília e Lucas por alguns dias para confrontar sozinha os fantasmas que moldaram sua essência. O avião aterrissou sob um céu cinzento, e ela dirigiu até o cemitério municipal, um lugar de lápides desgastadas e silêncio opressivo, onde o ar carregava o cheiro úmido de terra remexida e flores murchas. Diante do túmulo simples da madrasta, uma placa de granito com inscrições desbotadas pelo tempo, Ana se ajoelhou, o corpo curvado como uma árvore vergada pelo vento,
sentindo um tremor incontrolável percorrer os membros. Lágrimas quentes brotavam sem cessar, escorrendo pelo rosto e pingando na terra seca, enquanto ela abria o diário herdado, páginas amareladas cheias de uma caligrafia apertada que revelava um amor maternal camuflado sob camadas de rigidez. Eu te criei dura porque o mundo é cruel, filha. Cada bronca era um escudo para te preparar, não para te ferir. Meu coração sangrava ao ver você sofrer, mas eu te amava em silêncio, como uma sombra que protege do sol escaldante. Lia-se em uma entrada palavras que cortavam como lâminas afiadas, desmontando anos de ressentimento acumulado. O choro veio em ondas violentas, o corpo de Ana convulsionando com soluços que faziam os ombros sacudirem, os seios subindo e descendo em respirações entrecortadas, como se cada lágrima expelisse veneno emocional entranhado na alma. Memórias cruas invadiam. A madrasta, com mãos enrijecidas pelo trabalho árduo, impondo horários rígidos na favela, mas agora Ana via os gestos sutis. Uma coberta extra, nas noites frias, um olhar de orgulho disfarçado ao vê-la estudar. Por que você não disse? Eu te odiei por tanto tempo, achando que era frieza, mas era amor distorcido. Murmurou ela para o vento, o corpo prostrado sobre a grama úmida, tremores percorrendo a espinha como ecos de um passado reescrito. Lucas, preocupado com sua ausência, voou para São Paulo e a encontrou ali, no crepúsculo, ainda ajoelhada. Ele se aproximou devagar, envolvendo-a em um abraço que era puro consolo. Braços fortes, circundando sua forma trêmula, o peito dele servindo de apoio para a cabeça dela, onde lágrimas molhavam a camisa. Você não está sozinha nisso. Deixe-me te ajudar a carregar esse peso, sussurrou ele, guiando-a para longe do túmulo, para um hotel próximo, onde o quarto se tornou um santuário de cura. Lá, o consolo evoluiu para uma conexão física sutil, corpos unidos, não em paixão voraz, mas em uma ternura curativa. Ele a deitou na cama, mãos percorrendo as costas dela, com toques leves como plumas, aliviando tensões acumuladas, peles se tocando em um ritmo lento que dissipava a dor, respirações sincronizadas em suspiros de alívio mútuo, culminando em uma união serena onde o prazer era secundário ao conforto emocional. Enquanto se recuperava dessa catarse, Pedro ressurgiu como uma assombração insistente, aparecendo à porta do Hotel Mab em uma noite chuvosa, o corpo nu sob um casaco aberto, vulnerável e exposto como nunca, músculos flácidos agora, pele pálida salpicada de gotas de chuva, uma tentativa patética de reconciliação através da nudez crua. Veja-me assim, Ana, despido de tudo. Eu errei, mas posso mudar. Lembra dos nossos momentos? Nossos corpos se conhecendo em segredos que só nós sabíamos. Implorou ele, a voz entrecortada, aproximando-se com mãos estendidas, tocando o ar como se pudesse recriar toques passados. Ana o encarou com uma frieza recém-forjada, diálogos profundos fluindo como um rio caudaloso sobre traição e redenção. Você me traiu não só com o corpo, Pedro, mas com a alma. Lembra daqueles toques sensuais que eu entregava de coração aberto? Eram reais para mim, mas para você, meras distrações. Redenção não vem de palavras vazias ou de uma nudez forçada. Vem de ações que você nunca teve coragem de tomar. Ele rebateu com promessas vazias, evocando recuerdos de noites onde corpos se entrelaçavam em êxtase fugaz, peles suadas colidindo, respirações ofegantes misturadas a gemidos que ecoavam paredes, mas agora tingidos de amargura. Eu te redimo com meu arrependimento. Deixe-me te tocar de novo, provar que mudei, insistiu ele, mas Ana o expulsou com uma firmeza inabalável, fechando a porta em seu rosto, o som ecoando como o ponto final em um capítulo sombrio. Esses confrontos desenterravam diálogos internos em Ana, questionando as profundezas da traição humana e o caminho para a verdadeira redenção, não através de corpos que se unem em momentos efêmeros, mas de almas que se curam em solitude reflexiva. Com Lucas ao lado, ela explorava essas camadas, conversas à meia luz revelando vulnerabilidades. Traição não é só física,
É o roubo da confiança, como se alguém arrancasse pedaços da tua essência. Mas redenção é reconstruir tijolo por tijolo com honestidade que vai além da pele. Ele, a tela sob um. Eu te escolho todos os dias, Ana, não por obrigação, mas por admiração à mulher que você se tornou. Forte, radiante, uma força da natureza que ilumina meu caminho. Ela retribuiu com palavras que brotavam do coração curado. Você me ensinou que o amor é um porto seguro, não uma âncora que afunda. Juntos navegamos para águas calmas. O beijo que selou a união foi profundo, lábios se fundindo em uma promessa eterna, enquanto o sol poente tingia o horizonte de tons avermelhados, como se o universo aplaudisse sua vitória. A recepção vocês, eu confio. Enquanto noites, Ana, um banho, Pedro, ele tenta com Lu. Obrigado por ouvirem essa história cheia de paixão e drama. Curtam, comentem suas opiniões e se inscrevam para mais contos noturnos. Boa noite e sonhem com amores verdadeiros.